Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esse ser iluminado, que tantas vezes nos socorre, que a bondade de Maria Santíssima e todo o ensinamento de Deus Pai Todo-Poderoso esteja com cada um de nós nesse momento em que conversaremos mais uma vez sobre este código de conduta chamado Espiritismo. Hoje o tema que nós trazemos é um tema muito interessante e que muitos de nós ainda não conseguiu responder. Quem é o verdadeiro Espírito? Essa pergunta, ela transcende, ela se eleva por si só nos nossos pensamentos. Eu sou espírita? Eu posso me considerar espírita? Quais são os atributos que eu preciso ter para ser considerado um verdadeiro espírita? E na condução dessas perguntas surgem outras. Existe o verdadeiro espírita? Ou todos nós estamos em construção? Principalmente nós que estamos acoplados ao fluido carnal. Você que me escuta e me ouve nesse momento, você já fez essa pergunta a você? Você concebe que ser espírita é frequentar um centro espírita? É praticar as ações contidas no Pentateuco, nos 5 livros da codificação? Ou isso ainda é pouco? Ou mesmo praticando, ou tentando praticar todas as virtudes do Cristo, desde a benevolência com as falhas alheias, o perdão até a caridade, sinônimo de salvação, tudo isto já é suficiente para que você seja denominado um verdadeiro espírita? Esse tema ele tem mais perguntas que devem ser respondidas por cada um de nós do que propriamente respostas. É bem verdade que existem algumas. Você efetivamente acredita nas teorias espíritas? Você acredita na reencarnação ou você tem dúvida? Você tem medo da morte? Você efetivamente cumpre aquilo que você propala? Principalmente você que fala como eu para algumas pessoas escutarem e muitas vezes intuídos para que a expressão do alto ela possa chegar à mente daqueles que estão em esquecimento momentâneo, como eu e você e tantos outros? Você consegue efetivamente deixar a sua rotina diária de atos em homenagem, vamos dizer assim, ou por abraçar a doutrina espírita? Você já pensou em continuar na doutrina espírita sem nada receber em troca?
Quantos de nós estão, não só na doutrina espírita, né? Falo dela porque ela é a minha religião, ela é a minha conduta, meu código de conduta, é a ela, ou por ela e com ela, que eu consigo dar passos entre espinhos, entre pedras, às vezes sangrando. Você consegue fazer isso? Você consegue dizer, sem titubear, que você está caminhando para se tornar um espírita na sua maior extensão? Você consegue interpretar, dizia eu, e adotar os conceitos espíritas? É dando que se recebe? É perdoando que se é perdoado? Você consegue entoar a oração de São Francisco e dela retirar modificações para a sua vida e para a vida daqueles que estão ao seu redor? Você consegue efetivamente interpretar essas duas passagens monumentais e que nos vêm de todos os lados, em todos os locais, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Você reconhece a teoria da causa e efeito? Você reconhece que nós estamos aqui em provas e a maioria de nós está em expiação, porque nós não conseguimos cumprir as provas que nós acertamos com o alto? Efetivamente, o que é ser verdadeiro na concepção acadêmica dessa palavra? É não se distanciar um só minuto das diretrizes do bem, ou seja, aprender o bem para depois praticá-lo? Ou de vez em quando você se desvia? Nós poderíamos passar a noite toda aqui, meu irmão e minha irmã, fazendo perguntas, e garanto a vocês que uma grande parte delas nós não teríamos respostas imediatas. Ou então nós teríamos respostas que não seriam tão adequadas para o tema de hoje. Quem é o verdadeiro espírita? É aquele que pratica o bem? É aquele que, segundo Cristo, né, esse ser que nos ampara diariamente, carinhosamente, e nós por vezes esquecemos de agradecer. Quando disse, renovando a nossa fé, vós podeis fazer mais do que eu, podeis ser deuses. E nessa frase ele não colocou o que nós deveríamos ou deveremos fazer. Ele nos entregou um código de conduta, principalmente o Evangelho segundo o Espírito. Então, muitos de nós temos dificuldades para responder essa pergunta. Até mesmo aquelas pessoas que estiveram ou que já estão, né, na doutrina há vários anos. E isso não importa para a doutrina. A doutrina espírita, ela não pergunta a você, efetivamente, quanto tempo você tem. A doutrina espírita não exige um currículo. Ela exige atuações. Atuações, lembremos, para começar a responder essa perguntinha.
atuações desinteressadas. Chico Xavier, quando era elogiado, isso que sirva de exemplo para cada um de nós. E nós estamos apenas começando a tentar responder essa pergunta, que não é fácil. Quando era elogiado, Chico parecia nem ouvir. Quando era criticado, ele perdoava e orava pelas pessoas. É claro que nós estamos falando de um ser absolutamente iluminado, não é? Que tem uma trajetória que pode ser comparada para alguns e para outros também, a própria história espírita, que não é tão velha assim. Os ensinamentos é que são velhos. Porque há 2021 anos, aquele senhor que desceu várias escalas veio nos dizer que o verdadeiro espírita é aquele que pratica toda a essência do amor. Um amor desinteressado. Você pratica isso? Ou você, ou eu, e eu me incluo nisso, não é? Nós ainda estamos materializados. Nós nos esquecemos, por vezes, de que esta religião, ela tem uma trilogia, um estudo de 3 coisas ditas por Jesus de Nazaré. Ela é o caminho, como ele é, a verdade e a vida. Então, para que nós possamos pensar em responder esta indagação, quem é o verdadeiro Espírito, nós precisamos caminhar na direção da recomposição dos nossos erros. Você deveria estar absolutamente feliz por estar fazendo parte desta doutrina. Eu queria ter conhecido a doutrina muito mais cedo. E ainda assim eu posso dizer aos senhores que eu não teria a coragem, como não tenho hoje, de dizer quem é o verdadeiro espírita e se existir essa condição na Terra, eu seria um deles. Que verdade o Cristo quis dizer quando nos apresentou essa trilogia? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse homem maravilhoso que responde esta indagação facilmente, ele nos conduziu a um segundo requisito, a verdade. Que verdade é essa? A verdade de dizer que é espírita? De se auto-intitular um benfeitor em prol dos necessitados? Seria isso? Ou a verdade está nos atos que nós precisamos modificar? Ou o homem velho, ele vai demorar muito para ser modificado? Ou só com a dor que eu sinto e que já senti, o que você vai sentir, é que nós começaremos a entender a verdade sobre essa doutrina. E quanto à vida?
Por que se confunde tanto existência com vida, família com parentela? Porque nós não nos preocupamos em conduzir essa existência de maneira que nós possamos alternar os nossos altos e baixos. Ou os senhores esqueceram de que o materialismo que nos rodeia, ele nos faz modificar. Por vezes nós começamos num caminho, numa direção espiritual, e aqui eu estendo essa manifestação para todas as religiões que possam ter sido escolhidas. Deus não fez só a religião espírita, ele fez todas. O homem desenvolveu aquelas que ele melhor se adaptou. Em todas nós carregamos o bem e o mal. E como se diz, nós nos adaptamos mais naquilo que mais alimentamos. Dentro de nós existem os dois sentimentos. Mas o que é preciso fazer para tentar pelo menos acreditar que nós estamos no caminho para chegar à angelitude? Porque talvez com a angelitude nós consigamos, se a euforia não nos tomar conta, ou a vaidade, dizer que eu estou no caminho de ser o verdadeiro espírita. Hoje eu vim questionar a sua fidelidade espírita, a sua autonomia espírita. Hoje eu vim aqui para que você reflita sobre isso, escolha qualquer das perguntas que eu lhe fiz, reveja esse vídeo e diga a você mesmo se ele é capaz de responder essa pergunta. Porque eu, sinceramente, ainda estou no caminho. E ainda falta muito, eu não me arrisco a responder. Se eu disser sim, estarei absolutamente muito distante da verdade. Se eu disser não, eu estarei também distante da mesma verdade, porque eu dei alguns passos. Mas existem alguns de nós que, infelizmente, encontram em determinados e pequenos atos e atos rotineiros uma resposta sim para uma pergunta tão difícil quanto essa. Se nós lêssemos dezenas, se pudéssemos centenas de vezes, apenas os 5 livros da codificação, e tentássemos, daqui para frente, aprender, ensinar, colocar em prática tudo o que está na codificação, seriam necessárias várias existências, porque uma só não é suficiente. Então pergunte a você mesmo, o que é que falta para ser o verdadeiro espírito? Você acha que frequentar o centro, participar de mesas mediúnicas, dar o seu trabalho mediúnico, dar o seu trabalho de doutrinação,
ajudar na medida das suas possibilidades, amparar, distribuir palavras de conforto, acariciar a dor do irmão, recuar no ímpeto de fazer o mal, conduzir-se sempre na direção do perdão, manipular a essência do amor de Deus numa leitura diária, no Evangelho no lar, já é o suficiente para se auto-intitular não verdadeiro espírita, mas espírita. Você tem coragem, por exemplo, de se declarar espírita e pôr à prova essa declaração? Ou alguns de nós ainda se escondem sobre o véu de Ísis, porque não estamos preparados para lutar pelas nossas escolhas. É difícil, né? O tema não é fácil. As perguntas vão nos deixando cada vez mais cabisbaixos. Mas elas não estão aqui para questionar em que estágio espiritual você está. Ao contrário, elas estão aqui para mover você que está saindo da assunção espiritual. Você já pensou, por exemplo, que não basta fazer tudo isso que eu disse apenas? Que nós temos muito mais a aprender? Que nós temos muito mais a aprender para que no momento adequado nós possamos ensinar. E que essa ensinagem ela efetivamente não seja estagnada. É fato. E é fato. E não é porque contra fatos não há argumentos, porque todo fato ele é derivado de um argumento. Então eu posso ter um fato verdadeiro, um fato efetivamente falso. E na doutrina não se tem falso ou mais ou menos falso. Não. Ou é falso ou é verdadeiro. E você sabe, você que está me ouvindo agora, está pensando exatamente nisso, porque a pergunta ela nos atinge o nosso modo de proceder. É claro que nós nos esquecemos, né? Não poderia ser diferente, né? Quantos irmãos, antes de encarnar, reservam a si mesmo a dolorosa missão de vir à Terra para recuperar? Vem doente, tetraplégico, às vezes com situações de pobrezas grandiosas, e não consegue sequer encarnar. Refogem a responsabilidade. Então, eu indago mais a você. Tudo que você já leu, ou não leu, ou ainda vai ler, eu espero que essas palavras possam fazer você refletir e tomar uma decisão. Porque a doutrina espírita, à primeira vista, né,
ela parece que ela é opcional. De vez em quando eu digo isso em algumas palestras, né? E é fato. Né? E aí não tem, em tese, contestação. Né? Muita gente acha que nós chegamos à doutrina espírita, não é? Assim, por curiosidade. Não. Nós estamos efetivamente cumprindo o que nós acertamos, de uma maneira ou de outra. Não é? É claro que existem alguns casos que, né, nós assumimos o compromisso e não cumprimos, nem passamos muito distante. E as consequências serão futuras. Né? Mas o primeiro seria o quê? A curiosidade. Depois, por incrível que pareça, depois da curiosidade, parece-me que o alto, ele começa a nos testar. É como se perguntasse, dia após noite, dia após dia, noite após noite, você está preparado para ser espírita? Você está lembrado? Verdadeiramente espírita. Espírita todos nós somos, né? Como todos nós somos médios, etc. Nós somos instrumentos. Depois da curiosidade, da necessidade, aí vem, ou não, é o resultado da pergunta, a afinidade. Quantos de nós, pode ser você, pode ser que haja até comigo, quantos de nós não tem coragem, às vezes, de refletir sobre todas essas indagações e na primeira oportunidade que nós temos, nós refugamos a continuidade da responsabilidade e deixamos a doutrina espírita ao lado. O exemplo está na nossa frente. A pandemia. Bastou-se dizer que a pandemia, e eu não estou dizendo que ela não existiu, né? E nós sabemos, não é, por que ela existiu. Porque nós não estávamos efetivamente conseguindo responder essa pergunta, embora estivéssemos, né, dentro da doutrina espírita. Quanto de nós, vejam os centros espíritas, se esvaziaram. Agora, quando a dor bater, aí eu volto, não é? De mãos unidas e pedindo para ser recebido novamente. E a doutrina espírita lhe dá outra oportunidade. Mas você não consegue. Porque ser verdadeiro é não contrariar, efetivamente, as dádivas de Deus, os desígnios que Ele nos coloca. Quem de nós é capaz de dizer, que já completou o ciclo e que hoje é um verdadeiro espírito? Isso é preocupante? Muito. Mas não preocupante pela doutrina. Porque se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, né, no começo desse livro, quando ele fala da autoridade espírita, é o item 2 da introdução, ele diz aquela velha máxima, né? Se forem queimados todos os livros espíritas, né? Se não existissem mais homens na Terra, a doutrina continuaria, porque a doutrina não é da Terra, ela é do alto. Abra-se aspas, dos céus. Feche-se aspas. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. E nós não estamos nos apercebendo disso. As palestras estão sendo
estão nos alertando, os livros estão sendo escritos. E nós estamos esmorecendo. Há pessoas que estão na doutrina espírita apenas indo para uma mesa mediúnica, participando disso, daquilo. Não estou dizendo que não está errado, mas ninguém está se aprofundando na essência da doutrina espírita. Poucas pessoas. Poucas na acepção, né? Poucas que estão preocupadas em responder a esta pergunta. E aqui eu me incluo nessa relação. Que seria muito leviano da minha parte que entro no seu lar com perguntas que você às vezes nem consegue responder e às vezes nem eu. Porque eu sou apenas um instrumento. Todos nós somos instrumentos nesse elo chamado de crescimento espiritual. É preocupante? Repito, é preocupante. Não pela doutrina espírita. Ela se mantém, ela sempre se manteve. Quando na França se queimou vários livros, se recompôs. Se você não quer ler um livro, veja o filme, está aí. Né? Allan Kardec, um filme pequeno, 1 hora e pouca. Essa cena está lá. E ele não esmoreceu. Porque ele estava conduzindo uma mudança de conduta no mundo. Vocês esqueceram que para ser um verdadeiro espírita, ou responder essa pergunta, quem é o verdadeiro espírita, você precisa conhecer o Consolador. E consolar significa mimar você com esperança, com fé. Você consegue diferenciar uma coisa da outra? Você faz um atendimento hoje fraterno, recebe a intuição do alto, repassa para aquela pessoa que está em sofrimento, às vezes em obsessão, noutras vezes já num estado mais avançado, qual seja, fascinação, e às vezes em decadência, em subjugação. E aqui eu quero fazer um esclarecimento que é uma opinião absolutamente minha, por tudo aquilo que eu venho estudando.